Bem-vindo a mais um episódio da série Da Insegurança à Prosperidade. O nosso tema de hoje é extremamente importante para o seu desenvolvimento e a sua ascensão da insegurança à prosperidade. O nosso tema é: elimine dívidas de forma estratégica, assuma o controle da sua vida. É isso mesmo, vamos conversar sobre reorganizar as suas finanças, reorganizar as suas dívidas, criar um planejamento estratégico para quitação de dívidas. Então, se você está endividado ou se pretende nunca criar dívidas, ou se tem alguém, se você conhece alguém que esteja endividado, compartilhe essa live, porque o tema de finanças é muito importante. Nós estamos passando por um momento de economia bem instável no país, como sempre vivemos. Mas hoje a gente está com recorrente notícias de que nós temos pessoas de uma classe social um pouco mais baixa, que recebem bolsa auxílio do governo, ou que às vezes perdem o seu próprio salário com apostas, com Mega Sena, com as bets da vida do futebol, dos esportes. Por quê? Com a expectativa de ficarem ricos da noite para o dia. E sabemos que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. E que se você ficar rico da noite para o dia com a mentalidade financeira limitada, não adianta o que você faça, e em algum momento você vai acabar perdendo toda a sua fortuna. Então, vamos falar hoje como reorganizar as suas dívidas, como isso é importante e como esse planejamento estratégico simplificado vai te ajudar a finalmente tirar suas dívidas do pedestal e colocar elas no lugar delas, que é na quitação. É isso mesmo. Eu sou Rosiane Sâncio, eu sou financista, eu trabalho no setor financeiro de empresas privadas há mais de 16 anos. Eu sou graduada em finanças e em gestão de pessoas. E o que eu percebi nessa minha trajetória? O quanto é difícil as pessoas alinharem a sua vida profissional com as suas finanças pessoais. Eu, como mulher, ainda tenho alguns desafios a mais. A gente tem casa para cuidar. Alguns homens podem estar pensando, eu também tenho. Sim, você que é homem também tem as suas responsabilidades domésticas. Hoje em dia nós dividimos muito isso, mas ainda em alguns casos fica muito carregado para as mulheres fazerem isso. Então, às vezes o marido trabalha fora e a mulher acaba ficando em casa, cuidando dos filhos, tendo que administrar o orçamento, e se veem numa dificuldade de não conhecerem todas as alternativas, ou se veem nas dificuldades de acabar entrando numa dívida. E pensando nisso e vivendo isso ao longo do tempo da minha jornada, da minha carreira, com os meus funcionários, com a minha equipe, eu percebi que muitas pessoas, até mesmo trabalhando no setor financeiro, têm muita dificuldade de administrar as suas finanças pessoais, acabam se endividando, acabam pegando empréstimos com juros muito altos, acabam tendo que perder os seus bens, vender carro, vender casa, para administrar uma situação que poderia ter sido controlada no início de um formato diferente. Então, por isso eu aliei essa parte de gestão financeira com a parte de consultoria e mentoria de finanças pessoais. E por quê? Porque nós somos seres completos, e se você tem uma dívida que te impede de dormir à noite, se você tem um boleto para pagar amanhã pela manhã que você não sabe de onde o dinheiro vem, como você vai ser um profissional completo, como você vai entregar o seu melhor, como você vai ser uma esposa completa, como você vai entregar o seu melhor, como você vai ser uma mãe completa, uma filha completa, uma amiga completa. Então nós trabalhamos com completude, e a parte financeira ela faz parte disso sim, e ela é muito importante. E nesse tempo eu sou prova viva de que, saindo de uma realidade financeira humilde, é possível sim construir uma carreira, é possível sim superar desafios, é possível sair das dívidas e construir uma vida de independência e de liberdade. E eu vim compartilhar um pouquinho dessa história com vocês e um pouquinho de como, de forma simplificada, o meu método vai te ajudar
a se organizar para sair das dívidas. E o que nós não vamos falar hoje? Não adianta pensar que vamos sair da live e vamos olhar o nosso celular e ter o Pix de R$1 milhão para pagar todas as suas dívidas. Não é isso que nós vamos aprender. Infelizmente, o trabalho, muitas vezes, deixado de lado como fonte principal de riqueza, ele é a única fonte de riqueza. A única coisa que vai te enriquecer é o trabalho, seja ele qual for. E o que você vai fazer com o recurso financeiro que você recebe desse trabalho. É isso mesmo. Então a gente já começa a desmistificar esse tema. Por quê? Porque muitas pessoas acham que para ser rico, já precisa ter nascido rico, precisa receber uma herança, precisa ganhar um grande prêmio da Mega Sena. Mas não é isso, não é verdade. Existem muitas pessoas, as chamadas self-made, que construíram sua riqueza do zero, do absoluto zero. Conseguiram construir o seu patrimônio e deixar herança para os seus filhos, doar para a caridade. E como que essas pessoas fizeram isso? Ganhando um salário baixo, relativamente baixo, normal, e vivendo uma vida normal. A gente vai falar um pouquinho disso, eu falo muito disso no nosso livro O Poder da Mentalidade Financeira, e hoje a gente vai entender como essa mentalidade pode nos auxiliar ao longo da vida e como também vai ajudar a gente a desconstruir as dívidas que foram construídas, a montar um plano de quitação de dívida estratégico. Com a mentalidade financeira de crescimento, você vai pegar a força do seu trabalho, transformar em recurso financeiro, que isso a gente faz hoje, né? A gente vende as nossas horas, a gente vende nossos produtos, nossos serviços. E o que você faz com o seu dinheiro que vai fazer a diferença. Se você recebe e gasta tudo no final do mês, fica no 0 a 0, como você vai construir riqueza? Então a fórmula simples é, no final do mês precisa sobrar. E a partir dessa sobra, que você precisa planejar e programar, né, uma sobra aleatória, você precisa saber muito bem aonde investir o seu dinheiro, como fazer esse dinheiro trabalhar para você, quais são os tipos de investimentos mais adequados para o seu perfil de investidor, e a partir de então você construir a sua riqueza. Você pode estar se perguntando, como seria ótimo se eu recebesse todo o meu dinheiro e no final do mês ficasse no 0 a 0, recebesse e pagasse as contas, recebesse e pagasse as contas. Porque comigo não é assim. Eu estou endividado. Eu recebo, eu pago as contas e ainda sobra boletos que eu não consigo pagar. E aí, esse é o caso de uma grande maioria da população brasileira. É um dado alarmante que precisa ser compartilhado. Então, se você está com algum tipo de dívida, se conhece alguém que tem algum tipo de dívida, compartilha a nossa aula de hoje para você transmitir um pouco de conhecimento com facilidade e com simplicidade, como criar um planejamento estratégico específico para que você possa ver o caminho mais próximo de sair das dívidas. Não é um passe de mágica, mas sim é possível. Então, o que não é esse plano de dívidas? Não vamos aparecer amanhã de manhã com R$1 milhão na conta para pagar as dívidas. E se isso acontecer com você, parabéns, você é um privilegiado, porque nem todas as pessoas vão acordar com esse privilégio. E se você acordar, lembre-se, a mentalidade financeira que você tem vai determinar se você vai se manter rico ou não. Mas como não é o caso da maioria, nós vamos voltar para a realidade. Como sair das dívidas? O que eu preciso fazer para que o meu cenário econômico saia do cenário endividado para um cenário de crescimento, para um cenário de investimentos, para um cenário de prosperidade, para um cenário de riqueza, para um cenário de fortuna? Nós vamos falar em estratégias. Então, quais são as estratégias principais se você se deparou num momento, na situação da sua vida que você esteja com dívidas? Nós vamos resumir rapidamente esse assunto para você entender que
de forma simplificada, de forma tranquila, você vai conseguir montar um planejamento estratégico. E qual que é o diferencial de você montar um planejamento estratégico para sair das dívidas e você realmente alcançar a liberdade de não ter mais dívidas? É um intervalo de tempo que você vai dedicar o seu esforço, que você vai se propor a cumprir as suas metas e se dedicar para que tudo aquilo que você vai desenhar a partir de hoje se concretize em realidade. Porque não adianta colocar no papel, que o papel ele não vai pagar a sua dívida. O livro, não adianta você ler o livro, ele não vai pagar a sua dívida. Se você quiser começar a mudar a sua realidade financeira, você vai precisar colocar em ação métodos simplificados e desconstruir crenças limitantes e reconstruir, reprogramar a sua mente para que você passe de uma mentalidade gastadora, de uma mentalidade de endividamento, para uma mentalidade de prosperidade. Essa é mais uma aula da nossa série da insegurança à prosperidade e estamos falando de estratégias para eliminar as dívidas. A Patrícia, uma aluna minha de consultoria, ela vivia endividada. A gente conversava muito sobre como criar um planejamento estratégico para sair das dívidas. Gente, a Patrícia, ela deixa eu divulgar o nome dela, já está combinado. E o que ela fez? A primeira coisa que a gente foi trabalhar foi organizar o orçamento e foi entender por que as dívidas estavam sendo feitas. As dívidas, muitas vezes, elas podem ser feitas de causa emocional. Ah, eu estou com algum problema emocional, vou comprar. Ou de causa social. Causa social. Meu vizinho trocou de carro, eu não tenho condições agora, mas eu quero trocar também. Mesmo que eu fique endividado, mas eu preciso mostrar no meu social qual é o meu status. Eu não posso perder essa competição social. E muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, por crenças que a gente construiu ao longo da vida. E com o passar do tempo, vira uma bola de neve de endividamento que você nem sabe como começou. Com a Patrícia, o que a gente fez? A gente entendeu o orçamento, entendeu de onde vieram as dívidas. E depois de 3 meses, seguindo à risca o plano de quitação de dívidas, a Patrícia finalmente conseguiu sair do endividamento e já está começando a juntar 10% do seu rendimento mensal. Então, em 3 meses, ela saiu de um endividamento. Ela conseguiu identificar o que causou o endividamento dela. Ela conseguiu identificar quais foram os gargalos dentro do orçamento que ela tinha, que ela conseguiu tirar para conseguir ter uma sobra de recurso financeiro e alocar no pagamento da dívida de forma assertiva, negociando os juros e saindo de vez do endividamento e partindo para o primeiro passo da construção de reserva de emergência. A Patrícia não é um caso aleatório. Muitas pessoas que estão endividadas têm esse caso de sucesso também e você também pode ter, seguindo alguns passos simples. E qual que é o primeiro deles? O primeiro passo simplificado que você precisa fazer é: liste as suas dívidas. É isso mesmo, você vai precisar listar quais são as suas dívidas. Ah, mas parece uma tarefa muito simples. Então pegue o papel e caneta na mão e liste as suas dívidas de forma simplificada. Estou dando um exemplo aqui. Não uso planilha, não uso caderno. Faz aqui, ó. Eu devo ao devedor X R$100, ao devedor Y R$1.000. Você coloca aqui o devedor, o valor, a taxa de juros e quanto tempo. Uma planilha simples, uma letra não muito bonita, mas a gente tem aqui, ó, devedor, eu devo o X e ao Y, o valor, ao X eu devo R$100, ao Y eu devo R$1.000, a taxa de juros 1%, 2%, 5%, tem no contrato o seu cartão de crédito,
tem no contrato cheque especial. Se você pegou emprestado com um amigo, com um vizinho, tem lá a dívida que você tem e quanto tempo que você precisa para pagar. Fez a lista das suas dívidas? Qual que é o próximo passo? Você precisa entender o seu orçamento e ver quanto de dinheiro você tem no final do mês para pagar as dívidas. Se hoje você recebe 10 mil reais e todas as suas despesas são 10 mil reais, você não tem sobra de caixa. Então qualquer dívida que vier a aparecer, ou qualquer dívida que você já tenha, não vai conseguir ser liquidada. Então você precisa entender e descobrir exatamente o valor da sua lista, fazendo o orçamento, fazendo a sua lista de endividamento da seguinte forma: eu devo ao devedor X, vamos supor que é um banco, Banco do Brasil, devo 1.000 reais. Eu devo a padaria da esquina que eu anotei, eu devo 500 reais. Eu devo ao meu irmão que eu peguei emprestado, 500 reais. E lixe o valor exato da dívida que você tem, qual a taxa de juros de cada uma e qual o tempo que você pretende pagar essas dívidas. Depois disso, você vai para o seu orçamento. Como fazer sobrar dinheiro no orçamento para pagar as dívidas. Esse é um ponto muitíssimo importante. E por quê? Porque se eu não tenho sobra de caixa, eu não vou conseguir liquidar as minhas dívidas de forma assertiva. Então você precisa identificar no seu orçamento o que não é essencial e como você vai se adaptar a uma nova realidade com a mentalidade financeira de crescimento, com a mentalidade de crescimento exponencial a ponto de que você consiga fazer uma sobra de caixa. Então o primeiro ponto é plataforma de streams, delivery, pedidos de comidas no delivery, transporte por aplicativo. O que é que você gasta muito? Ah, Rose, eu sou muito controlado, eu não gasto com delivery, eu como minhas comidas em casa. Eu gasto muito com remédio, porque eu fico muito doente. Você já conseguiu imaginar de onde vem a sua doença? Será que você não está fazendo algo que esteja atrapalhando um pouco a sua saúde? Faz exercícios físicos. Exercícios físicos ajudam nas finanças, porque com uma vida mais equilibrada, mais saudável, uma vida ativa, as chances de você ter uma imunidade maior são maiores, de você ter uma saúde mais forte são maiores. E, consequentemente, você vai economizar com remédios, vai economizar com hospital, vai economizar com diversos outros fatores. Por exemplo, se você trabalha por conta própria, você é empreendedor, você é empreendedora e precisa faltar por motivo de saúde, você está perdendo dinheiro. Então, cuidar da sua saúde é um ponto importantíssimo. Se você não está conseguindo ver no seu orçamento gargalos muito grandes, veja o seu estilo de vida. O seu estilo de vida ele está te deixando mais próximo da vida que você deseja, de uma vida saudável, de uma vida sem endividamento, ou seu estilo de vida, a alimentação que você consome, a rotina que você tem de sono, estão te deixando mais próximo do estresse, mais próximo do esgotamento, mais próximo da debilidade, talvez até de uma doença, uma doença que seja uma gripe que for. Se você já gasta ali por mês 50 reais de remédio, você poderia estar economizando para pagar uma dívida. Ah, mas os 50 reais não vão fazer falta, não vão me deixar mais rico, não vão me deixar mais pobre. Não vão te deixar mais rico, e também não vão te deixar mais pobre, mas vão te ajudar a dar o primeiro passo para sair das dívidas. Depois que você conseguiu listar todas as suas dívidas, viu quais são as taxas de juros, o valor que deve a cada um, depois que você identificou no seu orçamento onde conseguir uma sobra de caixa e descobrir quanto dinheiro por mês eu posso pagar de dívida. Suponhamos que você tenha uma dívida de 12 mil reais e você ajustando seu orçamento daqui, dali, cancelei meu pacote de Sky, cancelei meu streaming, melhorei a minha qualidade de vida, ao invés de almoçar no restaurante só comida pesada, eu estou fazendo as minhas refeições e levando as minhas refeições para o trabalho, e aí eu consigo economizar 500 reais por mês. E aí você já tem um número do valor que você vai ter disponível para quitar as suas dívidas. E lembrando, se você fizer um plano de quitação de dívidas, você
vai se comprometer com ele, porque somente o planejamento não vai te tirar do lugar. Então, se você está nesse cenário com 12 mil de dívidas, uma taxa já com a taxa de juros, já com tudo programado, e você conseguir uma sobra de caixa de R$500, você sabe que em 24 meses você vai quitar as suas dívidas. Parece um futuro muito distante? Sim, 24 meses são 2 anos. É um futuro muito distante. Mas se você não der esse primeiro passo e começar agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, qual vai ser o tamanho da sua dívida? A partir do momento que você não paga, que você não renegocia, você está cada dia devendo mais. Os juros estão trabalhando negativamente, estão trabalhando contra você. E aí depois que você identificou a sobra de caixa, depois que você entendeu o quanto você pode pagar por mês, o próximo passo é negociar as dívidas. Vamos supor que você deve ao seu irmão R$1.000. Cara, eu entendi que eu tenho uma sobra de caixa de R$500, eu vou lá conversar com ele. Fulano, João, Maria, eu te devo R$1.000, só que eu tô apertado, tô endividado, eu tenho perdido o sono, eu estou com problema com isso. Eu posso te pagar essas dívidas em 2 vezes de R$500? Ah, mas e os juros que a gente combinou? Poxa, vê se alivia os juros, em vez de cobrar o percentual que você combinou, me ajuda, eu te pago o valor que a gente está devendo padrão. Pode ser? A pessoa pode aceitar ou não. E se a pessoa aceitar, você já tem ali o seu plano de dívidas. Em 2 meses, com R$500 de sobra de caixa, você vai ter quitado aquela dívida. E aí, quando a gente entra em instituições financeiras, instituições bancárias, a negociação não é tão simples e não é tão fácil quanto a negociação com um familiar, não é mesmo? E aí o que a gente precisa fazer? Identificar quais são as taxas de juros maiores dentro da sua realidade e trabalhar no objetivo de quitar as taxas de juros maiores primeiro. Mas não adianta você focar nas dívidas maiores de imediato. Vamos supor que você tem uma dívida de R$100 e uma dívida de R$10.000. Pague a sua dívida de R$100. Construa uma mentalidade financeira de crescimento. Construa uma mentalidade poupadora e não de endividamento. E a partir de então você vai criando um planejamento estratégico para ter mais sobra de caixa ou para aumentar um pouco mais a sua renda, caso seja possível, para você começar a fazer um plano de quitação das dívidas maiores. Porque, por exemplo, se você deve a instituições financeiras, você não pode simplesmente fazer um acordo e não cumprir. Você precisa cumprir rigorosamente o que você combinou, o acordo que você fez, na forma com que você saia ganhando e o banco também saia ganhando. Ninguém vai perder. Então você precisa entender e negociar com cada credor. Cartão de crédito, empréstimo bancário, cheque especial, dívida com um amigo, parente, dívida com financeira. Tudo isso você precisa entender e buscar o seu credor para negociar. Caso você seja empresário, com seu fornecedor, houve uma dificuldade na venda, explica e negocie da melhor maneira possível. Depois que você fez a lista das dívidas, você já sabe exatamente o valor da dívida que você tem, quantas dívidas você tem. Você vai para o orçamento e entende onde fazer uma sobra de caixa. Se já houver sobra de caixa, você vai identificar quanto de dinheiro por mês você consegue separar para pagar as dívidas. Depois disso, negociar com os credores de uma maneira que seja vantajosa para você e para eles. Quanto mais vantajosa para você, melhor. Mas tem que ficar atento às pegadinhas de juros, de parcelamentos de longo prazo, que podem te sabotar. Tem que realmente fazer um detalhamento na negociação para que você tenha algum tipo de benefício com isso, nem que seja o benefício da quitação da dívida. Porque muitas vezes você vai conseguir negociar a sua dívida, você vai conseguir sim um acordo, mas em alguns momentos não. E você vai ter que honrar com a dívida que você fez e cumprir com esses pagamentos de forma planejada, de forma estruturada, no tempo que for necessário, de acordo com a tua realidade, mas que não deixe de ser cumprido.
A partir desse momento que você cumpriu essa etapa de negociação, a gente vem para a parte do acompanhamento. Não adianta você querer que uma planta cresça se você não regar a planta. Ah, mas a minha mãe rega a planta para mim, meu marido rega a planta para mim. A planta não é sua, então. A partir do momento que você tem uma dívida, que você assumiu a responsabilidade com você mesmo, que é a pessoa mais importante da sua vida, o que você precisa fazer agora é acompanhar o seu plano de dívida e mês a mês fazendo um resumo do que está acontecendo. Vamos supor que você tem 12 mil reais de dívida e você já identificou no orçamento, conforme a gente falou no exemplo, que você conseguiu fazer depois de 1 ou 2 meses ou no primeiro mês uma sobra de caixa de 500 reais. E aí o que você faz? Vou dividir essa dívida em 24 vezes e vou quitar a primeira parcela. E aí você vai, pega a sua lista de dívidas, no final do primeiro mês você vai colocar, eu não devo mais 12 mil reais, eu devo 11.500. E assim você vai fazer isso todos os meses. Quando você quitar uma dívida, o exemplo dessa dívida de 12 mil reais em 24 meses é um exemplo mais longo, mas pode ser que você tenha dívidas menores ou que você tenha recursos maiores para quitar uma dívida mais rápido. E o que é importante? Às vezes você tem uma dívida de 100 reais com alguém que você pegou e não conseguiu pagar, de 500 reais, e aí você consegue descobrir uma forma de ajustar o seu orçamento para um orçamento que caiba dentro de uma realidade de mentalidade financeira de crescimento. E aí o que você vai fazer? Você vai comemorar. Se você tem uma dívida de 1.000 reais, você negociou com seu irmão e em 2 meses você pagou ele, você vai fazer uma comemoração. E o que é essa comemoração? Não é fazer mais dívidas, é comemorar com a sua família, é colocar isso numa foto, é botar como resultado uma conquista que você teve. Você fez uma meta, você fez um planejamento, se você identificou na lista, você fez um planejamento de aonde conseguiu dinheiro para isso, você fez um mapa de pagamento, você fez um acordo e você quitou. Isso é motivo de comemoração. Então, todas as vezes que você quitar uma das suas dívidas, você vai comemorar da forma mais simples possível, sem fazer dívida. Às vezes você vai ter uma sobra de caixa que você consegue pedir uma pizza, você consegue sair para um jantar, mas esse não é o intuito. Pode ser simplesmente comemorar com a sua família, fazer um brinde, mas você precisa deixar isso registrado. Se você é casado, por exemplo, você quitou uma dívida hoje, tira uma foto com a sua esposa ou com seu marido, um boleto a menos, a nossa dívida está menor, e comemora. Porque você vai entender que a mentalidade financeira de crescimento ela é construída degrau por degrau, da insegurança à prosperidade. Não é uma porta que está escancarada e aberta. É um caminho a ser trilhado. Se você até hoje ainda não conseguiu sair da insegurança financeira, das dívidas, de não saber como investir, de não saber se o seu dinheiro está investido da melhor maneira possível, de não ter um bom plano de aposentadoria, de não entender sobre renda fixa e renda variável, de não conhecer o seu perfil de investidor. Enquanto você não sair dessa insegurança financeira, você ainda está na jornada para a prosperidade. Então, durante todas as semanas, às terças-feiras, às 19h30, estaremos aqui com uma aula dando insights poderosos e simples de como sair da insegurança financeira, degrau por degrau, até a prosperidade. E tudo isso começa na mentalidade. Se você tem uma mentalidade financeira de crescimento, hoje possivelmente você não está endividado. Mas se você tem uma mentalidade financeira fixa, uma mentalidade de endividamento, uma mentalidade consumidora, você precisa desmistificar isso, você precisa desconstruir as suas crenças limitantes e partir para a ação, porque a única coisa que vai fazer você sair da insegurança financeira até a prosperidade é a ação. Na aula de hoje nós falamos sobre como montar um planejamento estratégico simples, pode ser feito numa folhinha de papel, eu fiz aqui rapidamente para vocês,
Pode ser feito numa planilha, pode ser feito num planner financeiro, da melhor maneira com que você quiser, mas que ele precisa estar visível para você o tempo todo, precisa estar no seu radar, precisa ser monitorado o tempo todo, porque tudo que a gente monitora, a gente vê crescer, a gente pode acompanhar. Vamos supor que você fez uma meta muito arrojada, você entendeu que no seu orçamento você conseguiria uma sobra de caixa de R$1.000 por mês, mas no primeiro mês só sobrou 500. Aí você, poxa, eu fiz as contas erradas aqui, esse mês eu vou pagar 500, mas mês que vem vai sobrar 1.000. E aí no segundo mês só sobra 500. Você já vai identificar que você fez as contas erradas, está incorreto a sua fórmula, então você precisa reprogramar rapidamente. Então se você não acompanhar, como você vai saber que o caminho que você está tomando está errado? Você precisa acompanhar mensalmente o seu plano de quitação de dívidas ou semanalmente, dependendo da sua fonte de renda, se você recebe toda semana e tem a capacidade financeira de quitar dívidas semanalmente, acompanhe a cada dívida que você pagar, acompanhe e entenda como o seu saldo está reduzindo, qual é o benefício que isso está te trazendo, qual é o bem-estar de deitar no travesseiro e saber que o boleto de amanhã vai ser pago, que a dívida que você tem está negociada, está sendo quitada, que você deu a satisfação para o seu credor de forma honrosa. E isso é impagável. A gente fala que tem muitas coisas que o dinheiro pode comprar, mas a paz, a tranquilidade e o bem-estar de não ter dívidas, o dinheiro compra, obviamente, né, num trocadilho não muito feliz, mas não é só isso. O bem-estar que isso causa é impagável. Nós sabemos que muitas pessoas têm sido atingidas por problemas de saúde ocupacional, burnout, saúde mental, distúrbios psicológicos e físicos causados por dores emocionais, que estão por trás de diversos problemas. Podem ser problemas no relacionamento, problemas com o filho, problemas com o chefe no trabalho, mas também podem ser problemas financeiros. Já parou para pensar que aquele relatório que você não entregou bem e que não deixou você atingir a meta para ganhar aquele bônus pode ter sido reflexo da dívida que você tem hoje, da noite mal dormida que você teve e no dia de manhã você não conseguiu fazer a tarefa que você queria fazer? E aí, em vez de você ganhar o bônus para pagar a dívida, virou uma bola de neve. E isso, ao longo do tempo, vai prejudicar a sua saúde física, a sua saúde mental, vai prejudicar o seu relacionamento em casa, com seu marido, com seu filho, com seus pais, a sua esposa. Por quê? Porque quando a gente falta uma parte na nossa vida para estar completa, a gente sempre vai ter necessidade de algo a mais. E a parte financeira é super importante, porque ela traz segurança e estabilidade ao longo prazo. Muito embora o dinheiro não impeça que coisas ruins aconteçam, se uma coisa ruim acontecer e você tiver dinheiro, você vai conseguir passar por essa situação de uma forma um pouco mais confortável. Sabemos que nenhuma coisa ruim que venha acontecer com a gente é bom. É uma coisa ruim, não é bom, não tem jeito. Mas se a gente tiver se for uma questão que o dinheiro possa te ajudar a resolver, por exemplo, um problema de saúde, se você passar por um problema de saúde, e você tiver o dinheiro suficiente para comprar o melhor remédio, para você ir no melhor médico, para fazer o melhor tratamento, faz diferença de uma pessoa que não está preparada para isso. A doença vai chegar para as duas, mas uma vai ter a tranquilidade de passar por esse processo um pouco mais tranquilamente. E, num caso não muito extremo, na aposentadoria do mesmo jeito. Se hoje você contribui apenas para o INSS, quando chegar no final da vida, a pessoa que contribuiu para o INSS e também fez uma previdência privada, ela vai estar numa situação mais confortável do que a pessoa que fez apenas a contribuição pelo INSS. Então, o planejamento financeiro, a mentalidade financeira de crescimento, não vai causar impacto só em você, só no seu presente. Se você está endividado, ou se você tem uma mentalidade financeira gastadora, se você não consegue juntar nada, isso vai causar um impacto na sua família. Isso vai causar um impacto na sua geração. Como que você gostaria de ser lembrado? Você gostaria de ser lembrado com: olha, o meu pai veio do absolutamente zero, a minha mãe veio do absolutamente zero e construiu o império da nossa família.
Ou você quer ser lembrado como o meu pai ou a minha mãe gastaram tudo que a gente tinha, não deixou nada pra gente, ainda fez dívida. Não é um exemplo que eu quero seguir. Hoje ainda eu tenho que ajudar os meus pais. Como que você quer ser lembrado? Qual o impacto que você quer ter na sua família, nos seus filhos? É isso que você precisa deixar registrado para você começar o seu planejamento estratégico de endividamento hoje. Então, para recapitular, vamos fazer uma lista das dívidas, buscar no orçamento qual o valor que eu tenho para pagar. Depois desse processo, vamos negociar com o credor. Depois desse processo, vamos acompanhar mensalmente. E depois desse processo, vamos comemorar e partir para uma vida próspera, da insegurança financeira até a prosperidade. Muito obrigada por participar de mais esta aula de hoje. Eu encontro vocês na próxima semana. E antes disso, você que está assistindo, temos ainda alguns exemplares do livro Poder da Mentalidade Financeira, que eu ainda estou enviando autografado diretamente para vocês. Não deixe para amanhã para transformar a sua mentalidade financeira. Comece a sua transformação financeira ainda hoje.